Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. XPSF11, vale a pena? Venha saber. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de fundos, um FOF. É um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários. Na data que eu gravo esse vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a 8,40. Ele vem com yield nos últimos 12 meses de 10,01. Ele está sendo negociado a um PVP de 1,04, ou seja, ele está 4% mais caro do que ele vale, mas cuidado, aqui ocorre uma distorção. Por quê? Esse fundo ele vale próximo de R$10. Então note que ele está sendo negociado atualmente a 8,40. Então lá dentro do relatório gerencial eu vou explicar melhor esse duplo desconto que o fundo possui. Ele vem com a liquidez média diária de 554 mil, o que eu acho que é uma liquidez mediana, mas totalmente aceitável para pequenos e médios investidores. E nos últimos 12 meses, esse fundo vem com a valorização de quase 30%, o que é algo bem expressivo na minha opinião, né? Já no quesito de cotação, o que a gente observa? Atualmente, na data que eu gravo o vídeo, 8,40, nos últimos 12 meses aí, ele vem com 6,67 e máxima de 8,40, ou seja, ele está sendo negociado nas suas máximas nos últimos 12 meses. Esse fundo ele veio ao mercado pouco antes da situação pandêmica, antes de março de 2020, né? Então ele não era de base 10, ele era de base 100 e ele desdobrou aí para base de R$10. Então aqui, ele chegou a ser negociado ali próximo de 10,50 quando ele veio ao mercado, e em março de 2020 as suas cotas foram alçadas e foram jogadas para baixo de R$7. Ele rapidamente se recuperou, volta próximo aos R$10, um pouco abaixo dos 10 ali, mas lateralizado, né? Durante os idos de 2020 até mais ou menos o meio do ano de 2021, ele fica na casa ali de 10, 9,80 mais ou menos. E aí desde mais ou menos junho de 2021 até o mês 10 de 2021, o fundo tem uma queda gigantesca, saindo de 9,80 para incríveis R$7 mais ou menos. De lá para cá o fundo passou por mais momentos próximos de R$7, mas também teve um pico ali próximo de 8. Nos idos de 2022 ali, até esse ano, ele saiu de patamares próximos de R$8 e recuou novamente para essa mínima aí de 6,67, que inclusive foi o menor valor do fundo. Recentemente a gente vê o fundo numa boa rampada, saindo agora desses patamares e vindo para esse valor de 8,40, então ele vem numa crescente muito forte. Aqui a gente voltando para o site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então esse fundo aí, XP, é o nome dele, né? XP Selection, é o CNPJ, é um fundo para investidores geral, mandato renda, ele é de outros segmentos, ele é um FOF, ele é por prazo indeterminado, gestão ativa. Isso aqui a gente não vai ver, vou deixar para ver dentro do relatório gerencial. Sobre vacância, não há que se falar de vacância para FOF, ele conta com quase 40 mil cotistas e mais de 43 milhões de cotas emitidas. Ele tem um valor atualmente de 8,10, por isso que ele está sendo negociado mais caro do que ele vale, ó. E ele tem um valor de mercado aí de 350 milhões. E o último rendimento anunciado não foi de 8 centavos, tá? Na data que eu gravo o vídeo já saiu os rendimentos, mas esse site aqui ainda não atualizou. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade frente aos outros indicadores, né? Então o que a gente consegue ver? Esse fundo ele tem mais de 2 anos, mas ele também tem menos de 5, então ele fica um pouco injusto aqui as suas cotações, porque ele está perdendo aqui ó, quase 2 anos de rentabilidade acumulada. Então, principalmente para um CDI da vida, um IPCA da vida, é uma certa desvantagem que o fundo tem. Nesse período aí que o fundo está no mercado, ele vem com 23% de rentabilidade, o CDI 39%, o IPCA 32%, o IFIX 48% e o índice de dividendos das ações quase 100% aí nesses últimos 5 anos. Mais abaixo a gente vê os dividendos do fundo, então a gente vê que o exatidão, apesar de aqui estar arredondado 8, é porque o site arredondou. Mais abaixo a gente vê que o exatidão, o fundo vinha entregando ó, entre 0,76, 0,77, os últimos aqui, ó, maio e junho, 0,76, e no dia 30 de junho ele pagou no dia 14/7, 8 centavos. Esse aqui foi um valor um pouco acima, e o fundo voltou aos patamares que ele estava entregando, tá? Aqui mais abaixo a gente vê também o yield médio do fundo. Então a gente vê que o fundo tinha um yield médio de 0,80 e mais atualmente ele está nessa faixa aí de 1%, chegando ali a 1,10, 1% mais ou menos. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo aqui, desse FOF, eu peço agora, eu trago formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor.
O Pix canal amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho, seja da forma que qualquer, tá bom? Qualquer que seja a forma que vocês nos apoiam. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os canais Amuinvest e Amufiagro, ambos contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Considere se tornar membro dos nossos canais aí. Além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência no seu pedido de vídeos e ainda participa do grupo fechado do Telegram. Lembrando que os membros também, mais um benefício, ele vai ter ali um hiper mega desconto na aquisição da planilha do canal. Essa planilha ela é muito completinha e eu acho ela muito barata frente a tudo que ela entrega. Inclusive, se a pessoa não estiver sabendo em quem investir, a planilha vai te indicar qual a melhor opção para você investir, o que está mais barato dos seus ativos que você possui. Enfim, acho que é uma excelente planilha, ela te ajuda no seu lançamento do imposto de renda e além do mais, você ainda pode colaborar com a gente aí na aquisição dela. Eu também tenho e-books que a gente criou, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. Esse e-book ele possui uma linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado, que eu acho que pode agregar bastante aí, seja para o investidor iniciante ou quem tem uma certa bagagem aí. Considere adquirir esse e-book para você, para um amigo, para um parente. Além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter um ótimo aprendizado aí. Muito obrigado novamente a todos vocês que nos apoiam. Continuando aqui, eu não poderia deixar de agradecer aos membros. Os membros carregam os canais aqui nas costas, então muito obrigado aos membros. Lá no canal Amuinvest, o Edilson acabou de se tornar membro recente. O Bruno Santiago, ele renovou o clube de membros, ele é membro bem antigo aqui no canal. E o Edson se tornou membro recente em nível Rubi. Muito obrigado, saiba que vocês são demais. No canal Amufiagro, o Alex acabou de renovar o clube de membros lá no canal Amufiagro, nível Gold. Muito obrigado. O Antônio Tadeu e o F. Barros também são membros lá no canal Amufiagro. Muito obrigado de coração, vocês são primordiais para o nosso trabalho continuar acontecendo aqui. O Bruno Marcos aqui, ele fez uma solicitação de vídeo. Ele falou assim, ó, parabéns pelo excelente trabalho, eu agradeço o elogio aí. Ele falou, Amu, parabéns pelo excelente trabalho. Gostaria de pedir, se possível, um vídeo atualizado do XPSF11. Tá aqui o pedido dele sendo atendido, né? Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo. Inicialmente, vamos ver aqui a questão de taxa do fundo. O fundo cobra de taxa 1% e mais 20% de performance se ele bater o IFIX. Eu acho até justo um fundo, um FOF, tentar bater o IFIX, que não é tão fácil assim, mas eu acho que seria mais justo tentar bater, sei lá, o IFIX mais 1, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Enfim, o IFIX mais 1% e tal, né? Aqui ele fala o seguinte, comentário do gestor. No cenário internacional ainda não foi possível observar no longo do mês de junho sinais mais claros aí de que a política monetária mais restritiva adotada pelos bancos centrais está colocando em curso um desaquecimento da atividade econômica. Aqui ele fala sobre o cenário macro, né? Eu não vou ler toda essa parte aqui para vocês. Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo aqui, dêem uma olhada com atenção. Aqui já entra na parte do cenário nacional. Conforme viemos escrevendo nos últimos relatórios, a recuperação dos fundos imobiliários como um todo e melhora da atratividade perante os investidores passará principalmente por uma identificação mais clara sobre os próximos passos da política monetária doméstica. E aí conseguimos observar de maneira mais efetiva o início dessa recuperação ao longo dos últimos meses. O IFIX passou novamente por expressiva valorização de junho, mais de 4,7%. E a gente vê tantas ações quanto os fundos imobiliários com uma boa valorização recentemente, né? 10% em 2023. Então, em junho 4% e no ano inteiro 10%. Ao longo do mês, o time de gestão optou por realizar algumas movimentações. Isso aqui eu vou deixar para mostrar mais à frente dentro do relatório, tá? As compras e vendas do fundo. E aqui ele fala o seguinte, ó. Que o XPSF encerrou o mês com uma cotação de 8,01, já está totalmente defasado, já está 8,40, com yield de 12,7 anualizado e a cota patrimonial atingiu 8,81 antes da distribuição de proventos, com um yield de 11,5 anualizado. Importante lembrar que o investidor pode acompanhar diariamente aqui, ó, a cota do fundo, o comparativo entre o valor e a cota, ó, lá no próprio site da gestora. E aqui eles falam que nos últimos 12 meses o fundo ultrapassou a marca de 44 mil cotistas. Também é um ponto bem positivo aí para o fundo. Mais abaixo a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. E o que a gente observa aqui, ó? O fundo teve como resultado em junho quase 4 milhões de receita, 2 milhões e 600 advieram aí dos FIIs, mais 233 mil do giro com a venda de FIIs, mais 930 mil de CRIs. Esse fundo ele tem CRIs no seu portfólio. Eu acho que todo FOF deveria ter um pouco de CRI no portfólio para dar uma certa estabilizada nos rendimentos do FOF, tá?
Ele não girou a carteira de CRIs e dinheiro parado em caixa rendeu ali mais 103 mil. O fundo gerou despesas 300 mil, sendo que vai para o bolso da gestão 276 mil. Esse valor aqui são de imposto de renda, né? Então, 276 mil. Para quem acompanha o canal sabe que eu não ligo muito para essas taxas que se fala, mas eu gosto de observar isso aqui, ó. O quanto que essas despesas representam frente às receitas do fundo. Lembrando que para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa. Então vamos calcular aqui para ver se está dentro de um limite aceitável. 276, que eu vou arredondar para 277 vezes 100, dividido por 3,930. A gente observa então que as despesas do fundo estão na casa de 7,08%, o que eu reputo ser uma taxa bem aceitável aí, na minha opinião, né? Continuando mais abaixo aqui, um ponto interessante é o seguinte, essa linha cinza aqui é o quanto o fundo distribuiu e o que ele gerou de resultado é a linha azul. Então a gente vê que na maior parte do tempo aqui o fundo vinha gerando acima dos seus resultados, ó. Somente nesse mês o fundo gerou menos do que entregou, mas ele teve alguns meses superavitários aí. E mês também, em maio, ele entregou um pouco acima do que ele gerou, mas o fundo vem entregando em linha com seus resultados, sinal que ele está saudável na entrega dos seus rendimentos aí. Liquidez, esse tipo de situação para mim, eu não olho para mim, não tem tanta importância. E aqui que eu falei para vocês que eu ia falar sobre o duplo desconto, ó. O que eles falam aqui, ó? Uma das principais características de um FOF é que seus ativos são precificados a mercado, ou seja, o portfólio de cotas de um FOF, porque o FOF possui, os FIIs que ele possui, varia diariamente de acordo com os valores de fechamento desses FIIs negociados na bolsa. Com isso, em momentos de turbulência, onde as cotas dos FIIs se desvalorizam de maneira generalizada no mercado secundário, as cotas dos FOFs também acabam se depreciando. E qual o fenômeno que a gente vê acontecendo? No entanto, consideramos que o desconto encontrado nas cotas do mercado secundário dos FOFs ainda continua exagerado, mesmo após a valorização ocorrida em agosto e desde o acumulado do ano, né? Então, no caso do XPSF, por exemplo, proporciona um valor de cotas para investidores bem descontado em relação ao valor patrimonial atual do fundo. O que a gestora considera aqui, gente? Eles consideram que tem um upside aí, ó, ainda, né, de 18%, sendo que já chegou a ser 30%. Mas já não está mais esse 7,90, então isso aqui diminuiu mais ainda. A gente viu que está na casa de 8,40. Mas ainda assim, hoje, os ativos internos do fundo valem 9,40. E hoje o fundo está sendo negociado a 8,40. Então, pelo menos, ele vai ter R$1 de upside. Sendo que, na minha humilde opinião, modesta opinião, esse é um fundo de base 10, tá, gente? Eu não acho que esse fundo perdeu 60 centavos de patrimônio aí. Então, eu acho que esse upside pode ser maior ainda. Então, ele tem um desconto atual para quanto ele vale e tem um desconto atual para quanto os ativos internos valeriam, tá? Então, é isso que isso aqui quer dizer. É o tal do duplo desconto. E alguns questionam dupla taxação, e eu já fui um desses, mas eu prefiro olhar nesse ponto de duplo desconto. Continuando aqui agora, a gente vê sobre as dispersões. O fundo mostra aqui, ó, que ele é um fundo que teve baixa dispersão, não teve tanta dispersão, ao passo que alguns outros fundos já deram alto índice, mas também um baixo dividend yield. Então ele está tentando mostrar aqui, ó, fundos que deram 4%, mas também deu 14% a dispersão, e a média dele fica aqui, né? Então esse fundo ele tem uma baixa dispersão, ele é mais regular na entrega dos seus rendimentos. Aqui a gente vê como é que está a composição do portfólio e o que a gente consegue observar. Quase que 80% do portfólio são fundos imobiliários, mas ele tem um percentual até bacana, ó, 20% em crise e 2% em caixa. E aí, ele adquiriu 46% dos ativos diretamente no mercado secundário, igual a gente, comprando diretamente na bolsa. Mas ele vai ter ali, ó, 54% ali por meio de ofertas, ou seja, ele compra direto quando está tendo subscrição, e isso traz um ótimo resultado para o fundo aí. Qual a tese do portfólio do fundo? O fundo pretende aí, ó, 76% ter renda e 22% é girar mesmo para ter ganho de capital, e 2% é o dinheiro parado em caixa. E hoje, de tudo que o fundo possui dentro de FIIs, 30% são fundos de papel, 17% são fundos de lajes, 17% fundo logístico. Então, o que a gente consegue observar? Se ele tem 20% em CRIs e 30% em fundos de papel, os outros 50% dele aí, gente, vai ser fundo de tijolo. Por que eu falo sobre isso? Ora, se ele tem 50% do portfólio em tijolo, ele vai ter apreciação como já vem tendo, porque tijolo está valorizando. Então, isso é um bom sinal, na minha humilde opinião.
Então, pessoal, a gente ainda vai voltar aqui para o relatório e continuar vendo o finalzinho desse portfólio do fundo, tá? Antes da gente continuar, eu trago aqui agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são formas gratuitas de apoiar o nosso trabalho aí, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós, e aí? Você gostou desse fundo imobiliário? Você teria cotas desse ativo aqui no seu portfólio? Você gostou da carteira apresentada até aqui? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, não tenho ativos da XP e não pretendo ter ativos da XP. Isso é algo de gosto pessoal meu, tá? Mas esse fundo, na minha opinião, é um dos fundos que eu vejo que a XP faz sim um bom trabalho, tá bom? Mas o fato de eu não gostar, de eu não querer ter, isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, e nem que ele seja bom ou ruim. Eu gostaria de agradecer imensamente que vocês ajudaram o canal Amudicas a chegar nos 1.000 inscritos. Chegamos nos 1.000 inscritos, muito obrigado. E agora a nossa missão é chegar o canal Amufinfra também a 1.000 inscritos. 1.000 inscritos é um número primordial pra gente, tá? Então nos ajude nessa meta. Já contamos ali com 387 e eu conto com a ajuda de vocês. Os nossos 4 canais, eles estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Eu abro caixas de pergunta diariamente lá no Instagram. Então colabore conosco. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam de todas as formas. Continuando aqui, ó, o que a gente consegue observar? As movimentações que o fundo fez. Então o que o fundo fez? Ó? Ele vendeu Canip, ele vendeu XPML, SDIL, Habitat, HBRH. E o que ele comprou? Aí ele comprou ó, o 1513, ele comprou por meio de subscrição. Então ele subscreveu o XPML 2 vezes, o Alzira LZR e também o VISC 11. O VISC 11 ele comprou diretamente a mercado. Então aqui foram as compras que ele fez. E aqui a gente vê a exposição que o fundo tem. Então outro ponto muito positivo da gestora é isso. Ó. CPTS, TIGAR, HBRH, ó, no máximo 6% de exposição. Então eu vejo também como uma carteira sem muita exposição a ativos de forma muito positiva, tá? Então para mim esse aqui é mais um ponto positivo do portfólio do fundo. Aqui abaixo a gente vê a composição dos CRIs que ele tem no seu portfólio, também com exposição baixa e não são devedores de altíssimo risco. A gente vê lá, ó, 4% do PL, NSM, Oba, Hortifruti, Elbor, FS Bio. Então aqui a gente vê todos os devedores aí, com taxas até interessantes, ó, CDI mais 3, mais 2, mais 2, CDI mais 5, né? Então isso aqui também dá um bom gás para o fundo. Aqui ele vai dar detalhes de cada um desses CRIs. Eu não vou tecer maiores comentários aqui, mas se você se interessar por esse ativo, é altamente recomendado que você venha aqui e dê uma olhada com atenção. Mais abaixo aqui também, ó, a gente vê sobre a tese do fundo. É mais um ponto que eu também não vou tecer maiores comentários. Mas se você gostou desse ativo, se você pretende ter, vem aqui e veja o que esperar dos fundos de CRI. O que esperar de fundos do setor logístico. O que esperar também ó, de fundos do setor de escritório. De fundos de shopping. Então aqui ele mostra a tese e o pensamento deles, a gestora, né? Nesses segmentos aí, eu acho interessante você estudar e entender o que um profissional ele espera do mercado aí, tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar. Muito obrigado de coração, todos vocês que nos ajudam e que nos apoiam aí no nosso trabalho. Obrigado de coração. Saibam que vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito, muito obrigado. Obrigado a vocês que apoiam também o nosso trabalho de forma financeira e de forma gratuita. Obrigado a vocês que fazem doação por Pix. Vocês que se tornam membros, membros são muito importantes. E vocês que também têm adquirido, seja os nossos e-books, seja a planilha do canal. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't